Ponto das Impressões. A empresa com a solução para a sua impressão. A melhor gráfica do estado de Roraima. Mas calma, não foi assim que tudo isso começou. A visão empresarial de um homem nasce a partir da necessidade de atender e superar seus próprios desafios. Nasce assim a oportunidade de empreender para o casal Antônio e Fernanda. Nada começou bonito, nada começou perfeito, nada começou com dinheiro, nada começou com recurso. Nós começamos do zero mesmo, aonde no meu primeiro dia de trabalho numa outra empresa onde eu trabalhava, eu não tinha nem o dinheiro do ônibus. Nós tínhamos um sonho, tínhamos uma ideia e é aquilo que a gente queria, abrir o nosso próprio negócio. Nós não tínhamos condição para isso, mas eu tinha uma certeza que ia dar certo. Não só por ele conhecer, saber como é o trabalho, mas dentro de mim eu acreditava nele e acreditava também em mim, que seria esse suporte para ele. O ponto da empresa, ela começou com uma ideia de um ponto de xerox. Porém, como eu já tinha um pouco da ideia de gráfica, nós começamos a produzir alguns serviços de folhetos, alguns cartazes. Como a gente tinha esse um pouco de conhecimento gráfico, de criação, então tinha essa certa facilidade de mandar para as gráficas alguns arquivos prontos. Eu comecei ficando presencialmente sozinha na gráfica. Ele até então trabalhava fora. E foram mais ou menos uns 4, 5 meses sozinha aqui. E o primeiro mês, eu recebi o primeiro salário. E esse primeiro salário, eu peguei e nós compramos ali uma mesa. Como a gente tinha que comer, tinha que se manter, então não deu para fazer muita coisa. Tivemos que esperar o mês seguinte. Já no mês seguinte, nós conseguimos comprar uma impressora pequena e um computador com esse salário. Era um salário de mais ou menos R$ 1.500. Começamos ali o ponto das impressões. Então assim, não foi fácil, porque para mim era novidade. Era novidade falar de determinados assuntos que eu não entendia, que eu não sabia. Então para mim foi sendo tudo novo, foi realmente um desafio. A humildade e a criatividade foram os fatores importantes no começo da ideia. Eu não queria um nome difícil, onde as pessoas viessem a pensar ou ter dificuldade de falar esse nome. Esse nome tinha que soar naturalmente, as pessoas pensar em impressão, já imediatamente lembrar da gente. E aí veio a ideia do nome Ponto das Impressões. E o segundo pensamento seria montar uma logo, onde as pessoas olhassem para essa logo e imaginassem várias coisas, imaginassem ali cores, imaginassem impressão, força. Aí nós colocamos ali o símbolo de um cavalo, que quando a pessoa olha para esse símbolo, ela já imagina muita coisa, força, determinação, velocidade. Então, essa logo foi elaborada mais ou menos nesse raciocínio aí. Nós montamos essa logo, criamos essa logo e aí deu início a gente abrir as portas para atender as pessoas. Viam-se muitos pedidos novos. Era uma ideia de uma arte nova, era um convite novo. Era alguma novidade para aquele cliente e também para mim. Eu nunca dizia para o meu cliente, eu não sei fazer. Mesmo não sabendo, mesmo nunca tendo feito, mas a internet me ajudava nisso. Então era muito legal, porque eu pesquisava aquilo ali, eu conseguia atender o cliente naquilo que ele queria, ao ponto de no final ele falar, nossa, foi muito mais do que eu esperava, isso daqui alcançou as minhas expectativas. Eu guardo uma foto com muito carinho do nosso início mesmo, como estava a nossa condição naquela época, bem precária mesmo, sem condições nenhuma. E aí nós reformamos um pouco, fizemos uma pintura, botamos uma plaquinha ali e foi aonde nós começamos, com aquela mesa, aquela impressora e um computador. Foi ali que foi o nosso início. Nós crescemos na pandemia. Enquanto muitas empresas, infelizmente, estavam fechando, nós estávamos construindo. Nesse período que nós abrimos o Ponto das Impressões, a gente conversou ali com a sogra, com o sogro, emprestamos um cartão e ali a gente conseguiu comprar um sofá, comprar ali umas mobílias para atender melhor os nossos clientes. Porque eu tinha acabado de pedir demissão e começou a pandemia e estava naquele período onde os comércios estavam fechando, tudo estava fechando. E aí veio aquela preocupação, eu tinha um salário e agora como é que vai ser? A gente tinha mais ou menos ali um fluxo de R$50 por dia, R$100 por dia, R$20 por dia, tinha dias que não tinha nada.
Mas mesmo assim eu tive coragem para vir para trabalhar com ela. Nós dois juntos nesse início ali de gráfica. Enquanto muitas empresas, infelizmente, estavam fechando, nós estávamos construindo. Estávamos construindo a empresa, estávamos investindo em compras de novas máquinas. Junto com essa crise de comércio, de mercado, tudo fechando, tudo parando, veio uma ideia, onde nós compramos uma impressora pequena, compramos uma prensa pequena, que foi nossa primeira prensa, nossa primeira impressora sublimática, e aí nós iniciamos ali o nosso período de produção de máscaras. E uma coisa bem importante, a gente comprou uma máquina de costura bem velhinha, foi o que tinha ali naquele momento condições de comprar. Esse período que a gente começou a trabalhar com a produção de máscara foi aonde deu uma guinada. Foi um período muito difícil para muita gente, mas para a gente foi um período espetacular. Quando que eu vi que a empresa estava saindo desse nível e subindo? Foi quando nós tivemos a oportunidade de comprar equipamentos que a gente não tinha. Nesse período de pós-pandemia, nós começamos a trabalhar com malharia mesmo. E aí veio uma política. Nessa política, nós pegamos alguns serviços. E esse serviço nos deu condições de comprar uma prensa industrial. Nós compramos essa máquina, melhorou. Passado um tempo, já houve uma necessidade maior de nós comprarmos uma plota de impressão. Nós não tínhamos condições financeiras ainda. É aí que aparecem aquelas pessoas que acreditam em você. Apareceu um amigo, e esse amigo disse que tinha como me conseguir metade desse valor. Nós compramos essa máquina e foi aí que a gente viu um divisor de águas aqui na nossa empresa. A partir do momento onde começou-se a vir pedidos maiores relacionados a valores e nós começamos a comprar os nossos próprios equipamentos, ali a gente começou a ver que estava dando certo, que era esse o caminho e que era só mesmo continuar naquele progresso que as coisas iam continuar crescendo. A empresa tomava forma a cada dia, a cada ano. A evolução não se limitava somente na aquisição de equipamentos, mas também no crescimento de novos colaboradores. A partir desse crescimento de 2 funcionários, eu e a Fernanda, a gente trabalhando aqui dia e noite, realmente, literalmente de noite, que às vezes a gente chegava aqui 8 da manhã, saía 10, 11, meia-noite. Cada oportunidade que nós tínhamos de investir, nós íamos investindo. Se você parar para pensar, graças a Deus nós tivemos todos os anos uma superação. E o ano de 2022 foi um bom ano para a gente. Uma empresa pequena que estava crescendo já começou a atender outras empresas. E aí começou aquele fluxo de cliente bem maior, onde a gente realmente já não estava dando conta, e aí teve que vir mais 2 funcionários. Pós-campanha, nós conseguimos comprar nossa primeira impressora Exsolvent, que é aquela impressora de lona e adesivo. Foi a nossa primeira aquisição, assim, que a gente comprou com o próprio recurso da gráfica. Esse crescimento ele foi decorrente de disciplina, entrega, produção, atendimento. A gente procurava atender o cliente de uma forma muito amigável, deixar o cliente muito à vontade. Depois começou o nosso prazo curto de produção, onde hoje a gente consegue agregar muitos serviços. E quando a gente se deparou, nós tínhamos tudo, desde a parte de impressão de lona e adesivo até a parte do ateliê. São mais de 43.830 horas de constante dedicação em levar o melhor na qualidade dos serviços e no atendimento diferenciado que somente no ponto das impressões você encontra. De todos esse período que nós passamos, desses 5 anos, 2024 foi o maior de todos. Nós não conseguiríamos chegar aonde nós chegamos, primeiramente, é claro, sem o auxílio de Deus, sem Deus na nossa vida, mas também a pessoas maravilhosas. Hoje eu considero que a gente estamos só começando. Hoje nós temos 10 funcionários, nós temos a parte de atendimento,
nós temos a parte de criação, nós temos a parte de impressão, nós temos a parte de corte de tecido, corte de papel, nós temos a parte de estamparia, nós temos o ateliê onde nós temos 3 costureiras, sendo que uma delas é minha mãe, ela que cuida dessa parte lá. As pessoas que começaram com a gente, o meu cunhado, a minha cunhada, que nos ajudaram. Nós temos muito a agradecer nesse período aí de 5 anos do Ponto das Impressões. Nós temos uma equipe maravilhosa, não tenho o que falar dos nossos colaboradores, são pessoas excelentes e a gente sempre cobra deles, né, para que eles venham fazer sempre o melhor, dar o melhor. Eu costumo dizer que a empresa não é Fernando e Antônio, somos todos nós. E vocês, todos vocês colaboradores, sem exceção, desde o atendimento até a costura, para mim, são essenciais nessa empresa. Sem vocês, nós não conseguiríamos fazer o que a gente faz, sem o empenho, a dedicação que vocês têm tido para com essa empresa. É a nossa equipe top, é aquilo que eu costumo falar, eu tenho a equipe mais top que existe aqui nesse estado. Nossa maior conquista, nosso maior tesouro hoje, não é nem os equipamentos que tem aqui dentro, mas é a equipe que faz essa engrenagem girar. E eu só tenho a agradecer. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos e a todos vocês, nossos clientes, porque sem vocês nada disso seria possível. Meu muito obrigada. Que o ano de 2025 seja tão bom quanto 2024 e que possamos juntos celebrar novas conquistas. O nosso muito obrigado. Ponto das Impressões. A solução em impressão.